Olá, gente, tudo bem? Boa noite, turma. Vamos continuar aqui na nossa leitura do nosso devocional, né? No nosso tempo aqui com o Senhor e com a palavra. E eu quero já entregar esse momento ao Senhor para a gente iniciar aqui nosso período de leitura, crendo que mais uma noite, né? O Senhor vai ministrar as nossas vidas. Glória a Deus, estamos dentro do livro de Jeremias, né? E o Senhor vai falar muito conosco através desse profeta, desse homem que o Senhor levantou nesse período da história. Obrigada, Jesus. Nós te agradecemos por esse dia. Hoje já é dia 24 de julho, Pai, um domingo, onde nós podemos descansar, a gente pode estar em família, nós podemos estar reunidos como corpo de Cristo. E nós estamos muito felizes, Pai, por tudo que o Senhor fez nesse dia. Muito obrigado, Espírito Santo, por tudo que o Senhor está fazendo, por aquilo que o Senhor tem construído na nossa vida, Pai, através da palavra. Obrigada pelo fortalecimento espiritual, Pai, que o Senhor tem nos dado todos os dias. Senhor, eu quero te agradecer por esses irmãos e irmãs que têm estado junto comigo nessa leitura e que têm sido, Senhor, um ânimo sempre novo, Senhor, no nosso coração, por estarmos reunidos juntos nessa jornada, Pai, rumo à leitura anual da Tua Palavra. Obrigada, Jesus, por esse ano o Senhor ter nos levado a ler a Palavra em ordem cronológica. Temos compreendido e entendido algumas coisas que de outra maneira não compreendíamos. Muito obrigada, Jesus, por aquilo que o Senhor está fazendo durante esse ano de 2022. Te agradecemos e te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos lá? Vamos continuar aqui dentro do texto. Agora a gente vai para Jeremias capítulo 2, né? A sua primeira mensagem contra a apostasia de Judá. Essa palavra apostasia, ela poderia ser traduzida para nós aqui de forma bem simples por divórcio, né? É um dos significados da palavra apostasia no grego. É divórcio. Então é como se Israel estivesse decidido a abandonar, se divorciar do seu Deus, né? Do nosso Deus, do poderoso Deus de Israel. Então esse é o significado da palavra apostasia, quando nós entramos em apostasia, porque nós decidimos por um divórcio, por uma separação desse Deus, que nos tem como sua noiva, né? Jeremias capítulo 2, versículo 1 em diante. A palavra do Senhor veio a mim. Vá proclamar aos ouvidos de Jerusalém. Eu me lembro de sua fidelidade quando você era jovem. Como noiva você me amava e me seguia pelo deserto, por uma terra não semeada. Israel, meu povo, era santo para o Senhor. Os primeiros frutos de sua colheita, todos os que o devoravam eram considerados culpados e a desgraça os alcançava, declara o Senhor. Ouça a palavra do Senhor, ó comunidade de Jacó, todos os clãs da comunidade de Israel. Assim diz o Senhor: que falta os seus antepassados encontraram em mim para que me deixassem e se afastassem de mim? Eles seguiram ídolos sem valor, tornaram-se eles próprios sem valor. Eles não perguntaram: onde está o Senhor que nos trouxe do Egito e nos conduziu pelo deserto, por uma terra árida e cheia de covas, terra de seca e de trevas, terra pelo qual ninguém passa e onde ninguém vive? Eu trouxe vocês a uma terra fértil, para que comessem dos seus frutos e dos seus bons produtos. Entretanto, vocês contaminaram a minha terra, tornaram a minha herança repugnante. Os sacerdotes não perguntavam pelo Senhor. Os intérpretes da lei não me conheciam e os líderes do povo se rebelaram contra mim. Os profetas profetizavam em nome de Baal, seguindo seus deuses inúteis. Por isso eu ainda faço denúncias contra vocês, diz o Senhor, e farei denúncias contra os seus descendentes. Atravessem o mar até o litoral de Chipre e vejam, mandem observadores a Quedar e reparem de perto, e vejam se alguma vez aconteceu algo assim. Alguma nação já trocou os seus deuses? E eles nem sequer são deuses, mas o meu povo trocou a sua glória por deuses inúteis. Espantem-se diante disso, ó céus. Fiquem horrorizados e abismados, diz o Senhor. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas,
cisternas rachadas que não retêm água. Acaso Israel, meu povo, é escravo de nascimento? Por que foi então que se tomou presa de leões que rugem e urram contra ele? Arrasaram a sua terra, queimaram as suas cidades e as deixaram desabitadas. Até mesmo os homens de Mênfis e de Táfnis raparam o seu crânio. Não foi você mesmo o responsável pelo que lhe aconteceu ao abandonar o Senhor, o seu Deus? Agora, por que você vai ao Egito beber água no Nilo? E por que vai à Assíria beber água do Eufrates? O seu crime a castigará e a sua rebelião a repreenderá. Compreenda e veja como é mau e amargo abandonar o Senhor, o seu Deus, e não ter temor de mim, diz o soberano, o Senhor dos exércitos. Há muito tempo eu quebrei o seu jugo e despedacei as correias que aprendiam, mas você disse: eu não servirei. Ao contrário, em todo monte elevado e debaixo de toda árvore verdejante, você se deitava como uma prostituta. Eu a plantei como uma videira seleta de semente absolutamente pura. Como então contra mim você se tornou uma videira degenerada e selvagem? Mesmo que você se lave com soda e com muito sabão, a mancha da sua iniquidade permanecerá diante de mim, diz o soberano Senhor. Como você pode dizer que não se contaminou e que não correu atrás dos balaíns? Reveja o seu procedimento no vale e considere o que você tem feito. Você é como uma camela jovem e arisca que corre para todos os lados, como uma jumenta selvagem habituada ao deserto, farejando o vento em seu desejo. Quem é capaz de controlá-la quando está no cio? Os machos que a procuram não precisam se cansar, porque logo encontrarão o que está no mês do cio. Não deixe que os seus pés se esfolem, nem que a sua garganta fique seca. Mas você disse: não adianta. Eu amo os deuses estrangeiros e continuarei a ir atrás deles. Assim como o ladrão fica envergonhado quando é apanhado em flagrante, também a comunidade de Israel ficará envergonhada, seus reis e oficiais, seus sacerdotes e profetas. Pois dizem à madeira: você é meu pai, e à pedra: você me deu a luz. Voltaram para mim as costas e não o rosto, mas na hora da adversidade dizem: vem salvar-nos. E onde estão os deuses que você fabricou para si? Que eles venham se puderem salvá-la na hora da adversidade. Por que os seus deuses são tão numerosos como as suas cidades, ó Judá? Por que vocês fazem denúncias contra mim? Todos vocês se rebelaram contra mim, declara o Senhor. De nada adiantou castigar o seu povo. Eles não aceitaram a correção. A sua espada tem destruído os seus profetas, como um leão devorador. Vocês, desta geração, considerem a palavra do Senhor. Tenho sido um deserto para Israel? Uma terra de grandes trevas? Por que o meu povo diz: nós assumimos o controle, não mais viremos a ti? Será que uma jovem se esquece das suas joias ou uma noiva de seus enfeites nupciais? Contudo, meu povo esqueceu-se de mim por dias sem fim. Com quanta habilidade você busca o amor. Mesmo as mulheres da pior espécie aprenderam com o seu procedimento. Nas suas roupas encontram-se o sangue de pobres inocentes que não foram flagrados arrombando casas. Contudo, apesar de tudo isso, você diz: sou inocente, ele não está irado comigo. Mas eu passarei sentença contra você, porque você disse que não pecou, porque você não leva a sério a sua mudança de rumo. Você ficará decepcionada com o Egito, como ficou com a Síria. Você também deixará aquele lugar com as mãos na cabeça, pois o Senhor rejeitou aqueles em quem você confia. Você não receberá a ajuda deles. Jeremias capítulo 2, o Senhor está falando com Israel, com o seu povo, e fala conosco da mesma maneira. Por que nós temos deixado o Senhor? Por que nós temos preferido outros deuses? Por que nós temos preferido seguir os nossos próprios anseios e desejos, quando na verdade na hora da adversidade, na hora da dificuldade, a primeira coisa que a gente faz é clamar a Deus, a primeira coisa que a gente faz é chamar a Deus. Então, eu quero que vocês olhem para esses textos de Jeremias. Jeremias é um profeta muito, ao mesmo tempo, muito rude, muito forte nas suas palavras, mas sabemos que ele tem
a própria palavra de Deus está saindo da sua boca, é o Senhor quem está falando. Então a gente tem a impressão de que ele é duro, de que ele é muito forte nas suas palavras, mas Deus nesse momento está sem paciência, vamos dizer assim. Deus já esgotou toda a sua misericórdia sobre Israel. E ele está mais uma vez alertando sobre a grande desgraça que vai vir sobre Israel e sobre Judá. E ele precisa trazer esse alerta para que o povo não diga: o Senhor não nos avisou, o Senhor não nos falou, Deus não nos trouxe uma palavra, né, a esse respeito. Então Deus, ele é longânimo, né, em irar-se, mas ele não vai permitir que a sua ira, que o seu juízo não venha, porque ele vai cumprir toda a sua palavra. Então, Jeremias capítulo 2, o Senhor está diretamente falando a Israel, mas hoje falando conosco também sobre esse afastamento, sobre essa apostasia que ele dá o título aqui, né? Sobre esse divórcio. Você decidiu me abandonar. Ele começa dizendo: eu me lembro de sua fidelidade quando você era jovem. O que isso quer dizer? Quando você conheceu o Senhor, né, na sua juventude, no seu novo nascimento, né, no momento em que o Senhor salvou você, no momento que o Senhor te resgatou, no momento que o Senhor decidiu que você seria noiva dele. Então o Senhor está dizendo: eu lembro da tua fidelidade quando você era jovem. Como noiva, você me amava e me seguia pelo deserto, por uma terra não semeada. O povo, quando foi liberto do Egito, eles caminhavam pelo deserto amando a Deus, vendo prodígios e maravilhas. Eles amavam o Senhor, eles disseram: nós vamos te adorar, nós vamos te obedecer. Quando Moisés fala com Deus ali no monte e traz a mensagem para o povo, eles dizem: não, nós faremos tudo que o Senhor disser. E Deus já sabia que esse povo iria se desviar. Lá mesmo o Senhor já fala: Moisés, fica tranquilo, porque esse povo ele vai se desviar de mim. Eu me espanto quando eu leio a palavra de Deus e quando eu vejo todos esses detalhes de Deus já falando muito tempo antes a respeito daquilo que o povo vai fazer. Aqui em Jeremias, mais uma vez, o Senhor está mostrando para o povo o que ele já fez, o que ele está fazendo e o que eles vão fazer. Eles vão abandonar o Senhor, eles vão realmente se desviar totalmente dos caminhos do Senhor, e isso trará juízo sobre a terra. E isso trouxe já contaminação sobre a terra. Vamos para Jeremias capítulo 3, acho que é isso, né? A continuação aí, Jeremias capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 5. Se um homem se divorciar de sua mulher e depois da separação ela casar-se com outro homem, poderá o primeiro marido voltar para ela? Não seria a terra totalmente contaminada? Mas você tem se prostituído com muitos amantes e agora quer voltar para mim? Pergunta o Senhor. Olhe para o campo e veja. Há algum lugar onde você não foi desonrado? À beira do caminho você se assentou à espera de amantes, assentou-se como um nômade no deserto. Você contaminou a terra com sua prostituição e impiedade. Por isso as chuvas foram retidas e não veio chuva na primavera, mas você, apresentando-se declaradamente como prostituta, recusa-se a corar de vergonha. Você não acabou de me chamar, meu pai, amigo da minha juventude? Ficarás irado para sempre? Teu ressentimento permanecerá até o fim? É assim que você fala, mas faz todo o mal que pode. É duro, né, ouvir isso. Deus está chamando Israel e Deus muitas vezes chama a sua igreja também de prostituta. Por quê? Eu tenho explicado muito isso para vocês. Deus está falando sobre relacionamento, de intimidade. Quando nós abandonamos o Senhor e começamos a nos relacionar com os deuses que nós criamos, quando nós começamos a buscar os deuses estranhos, quando nós começamos a dar sacrifícios de adoração, de louvor a outros deuses que nós mesmos fabricamos, e quando a palavra diz isso, ela não está falando sobre imagens de escultura simplesmente, gente. Nós podemos fazer 1 milhão de deuses de outras maneiras. A nossa casa pode ser o nosso Deus, o nosso marido pode ser o nosso Deus, os nossos filhos pode ser o nosso Deus, o nosso dinheiro pode ser o nosso Deus, a quem nós temos nos rendido, literalmente abandonado a Deus, a quem nós temos preferido estar no relacionamento do que com Deus. Quando nós abandonamos o Senhor que nos criou, ele nos chama de prostitutas espirituais, porque nós estamos tendo relacionamento íntimo com outros deuses e não com o nosso marido, que é o Senhor. Então essa palavra para Israel é muito triste,
porque eles acham que eles não estavam se prostituindo, que eles não estavam se desviando do Senhor. Mas quando a gente olha para a palavra, a gente percebe o quão longe eles estavam de todos os decretos e caminhos que o Senhor tinha deixado para eles. Nesse momento, a Síria é enfraquecida pela invasão cita e o início do declínio. Então, a Síria começa a perder a sua força como grande potência e nós vamos ver agora um reino muito grande que vai começar a tomar posse, que é a Babilônia, né? Então, nesse momento, há uma ascensão do reino babilônico e a Síria e o Egito já se tornam reinos menores, né? Potências menores, e a Babilônia vai ser essa grande potência durante esse período que vai vir agora. A iminente queda de Judá diante da Babilônia, né? Daqui 39 anos nós vamos ver isso. Que vai acontecer justamente entre o ano 625 e o ano 586, que é o final realmente de tudo, tá? É no meio disso que tudo isso acontece. A Babilônia declara-se independente da Síria, isso por volta de 625 a.C., assim que Nabopolassar começa a reinar. O nome desse rei, desse imperador, né, da Babilônia, que é difícil de falar, Nabopolassar. Ele começa a reinar por volta de 625 até 605, ele reina 20 anos. Profecias de Sofonias acerca de Israel e Judá. Profeta menor, Deus usando aqui para falar com o seu povo. Agora nós vamos ler Sofonias, capítulo 1. Ele é inteiro, né? Sofonias 1 inteiro. Vamos lá. O juízo sobre Judá. A palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cuxi, neto de Gedalias, bisneto de Amarias e trineto de Ezequias, durante o reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Então, esse Sofonias, ele é da descendência de Ezequias, e ele profetiza durante o reinado de Josias, que é onde a gente está. Destruirei todas as coisas na face da terra, palavra do Senhor. Destruirei tanto os homens quanto os animais. Destruirei as aves do céu e os peixes do mar, e os que causam tropeço junto com os ímpios. Farei isso quando eu ceifar o homem da face da terra, declara o Senhor. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Eliminarei deste lugar o remanescente de Baal, os nomes dos ministros idólatras e dos sacerdotes, aqueles que no alto dos terraços adoram o exército de estrelas, e aqueles que se prostram jurando pelo Senhor e também por Moloque. Aqueles que se desviam e deixam de seguir o Senhor, não buscam nem o consultam, calem-se diante do soberano Senhor, pois o dia do Senhor está próximo. O Senhor preparou um sacrifício, consagrou seus convidados. No dia do sacrifício do Senhor, castigarei os líderes e os filhos do rei e todos os que estão vestidos com roupas estrangeiras. Naquele dia, castigarei todos os que evitam pisar a soleira dos ídolos e que enchem o templo dos seus deuses, com violência e engano. Naquele dia, declara o Senhor, haverá gritos perto da porta dos peixes, lamentos no novo distrito e estrondos nas colinas. Lamentem-se, vocês que moram na cidade baixa. Todos os seus comerciantes serão completamente destruídos. Todos os que negociam com prata serão arruinados. Nessa época, vasculharei Jerusalém com lamparinas e castigarei os complacentes, que são como vinho envelhecido, deixado com os seus resíduos, que pensam, o Senhor nada fará, nem bem, nem mal. A riqueza deles será saqueada, suas casas serão demolidas. Embora construam novas casas, nelas não morarão. Plantarão vinhas, mas o vinho não beberão. O grande dia do Senhor está próximo e logo vem. Ouçam, o dia do Senhor será amargo, até os guerreiros gritarão. Aquele dia será um dia de ira, dia de aflição e angústia, dia de sofrimento e ruína, dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e negridão, dia de toques de trombeta e gritos de guerra contra as cidades fortificadas e contra as torres elevadas. Trarei aflição aos homens, andarão como se fossem cegos, porque pecaram contra o Senhor. O sangue deles será derramado como poeira e suas entranhas como lixo. Nem a sua prata, nem o seu ouro poderão livrá-los no dia da ira do Senhor. No fogo do seu zelo, o mundo inteiro será consumido, pois ele dará fim repentino a todos os que vivem na terra. Juízo, gente.
juízo sobre Judá. Deus está dizendo o que ele vai fazer com essa terra. Deus está falando o que ele vai fazer com Judá, com Jerusalém. Ele está falando o que ele vai fazer nos últimos dias. Esses textos, eles falam de um momento histórico ali, desse ano que nós estamos falando, por volta de 625 até 586, mas isso fala do final dos tempos também. O mesmo juízo que Deus trouxe Judá, ele agora trará de forma macro sobre toda a terra. É disso que Deus está falando. Medite nessa palavra de Sofonias e depois você vai ver comigo lá em Apocalipse o que o Senhor fala e a gente vai perceber o quanto isso confronta, o quanto isso faz um paralelo para nós de um mesmo juízo, de um mesmo Deus que está chamando o seu povo ao arrependimento, mas o povo decidiu viver como bem quer, sem lei, sem mandamentos. Sofonias capítulo 2, versículo 1, 2 e 3. Reúnam-se e ajuntem-se, nação sem pudor, antes que chegue o tempo determinado e aquele dia passe como a palha, antes que venha sobre vocês a ira impetuosa do Senhor, antes que o dia da ira do Senhor os alcance. Busquem o Senhor, todos vocês, os humildes da terra, vocês que fazem o que ele ordena. Busquem a justiça, busquem a humildade. Talvez vocês tenham abrigo no dia da ira do Senhor. Então Deus chama mais uma vez o povo ao arrependimento. Aqueles que estão seguindo o que o Senhor ordena, o Senhor com certeza trará, né, um guarda-chuva, né, nos guardará no dia da sua ira. Isso é fato e isso é palavra de Deus para nós. Há uma promessa de que Deus guardará os seus nesse tempo de grande tribulação, de grande angústia. Juízo contra as nações agora. Primeiro foi juízo contra Judá, agora Deus vai falar para todas as nações. Sofonias capítulo 2, a partir do versículo 4. Gaza será abandonada, Ascalon ficará arruinada. Ao meio-dia, Asdod será banida e Ecrom será desarraigada. Ai de vocês que vivem junto ao mar, nação dos queretitas. A palavra do Senhor está contra você, ó Canaã, terra dos filisteus. Eu a destruirei e não sobrará ninguém. Essa terra junto ao mar, onde habitam os queretitas, será morada de pastores e curral de ovelhas. Pertencerá ao remanescente da tribo de Judá. Ali encontrarão pastagem e ao entardecer eles se deitarão nas casas de Ascalon. O Senhor, o seu Deus, cuidará deles e lhe restaurará a sorte. Ouvi os insultos de Moabe e as zombarias dos amonitas, que insultaram o meu povo e fizeram ameaças contra o seu território. Por isso, juro pela minha vida, declara o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, Moabe se tornará como Sodoma e os amonitas como Gomorra, um lugar tomado por ervas daninhas e poços de sal, uma desolação perpétua. O remanescente do meu povo os saqueará. Os sobreviventes da minha nação herdarão a terra deles. É isso que eles receberão como recompensa pelo seu orgulho, por insultarem e ridicularizarem o povo do Senhor dos Exércitos. O Senhor será terrível contra eles, quando destruir todos os deuses da terra. As nações de todo o mundo o adorarão, cada uma em sua própria terra. Vocês também, ó etíopes, serão mortos pela minha espada. Ele estenderá a mão contra o norte e destruirá a Síria, deixando Nínive totalmente em ruínas, tão seca como o deserto. No meio dela se deitarão rebanhos e todo tipo de animais selvagens. Até a coruja do deserto e o mocho se empoleirarão no topo de suas colinas. Seus gritos ecoarão pelas janelas. Haverá entulho nas entradas e as vigas de cedro ficarão expostas. Essa é a cidade que exultava, vivendo despreocupada, e dizia para si mesma, eu e mais ninguém. Que ruínas sobraram? Uma toca de animais selvagens. Todos os que passam por ela zombam e sacodem os punhos. Deus fala de alguns lugares, né, aqui que se tornaram ícones em toda a história de Israel. Então fala da região dos filisteus, que é aquela região do mar, ali você pode olhar, ele fala de Ascalon, ele fala de Asdod, ele fala de Gaza, ele fala de Ecrom aqui no início. Toda essa região são dos filisteus, ela fica bem à beira-mar, no lado sul ali, né, de Israel, de Canaã.
Aí depois ele fala sobre Moabe, sobre os amonitas, né, sobre Amon. Então ele vai falando sobre os etíopes, sobre outras nações que também trouxeram um grande pavor sobre Israel, que afrontaram Israel durante todo esse tempo em que Israel esteve ali em Canaã. Então o Senhor vai trazer juízo sobre o seu povo, sim, sobre aqueles que decidiram abandonar o Senhor, e também vai trazer juízo sobre os seus inimigos. Aí ele fala sobre a Síria, que ele vai vir sobre ela, e depois ele vai profetizar também sobre a Babilônia, que vai ser esse grande anticristo para esse momento aqui da história de Judá. Último texto para nós hoje, gente, Sofonias capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 13 primeiro, e depois do 14 ao 20. Sofonias 3, vamos lá. Ai da cidade rebelde, impura e opressora, não ouve a ninguém e não aceita correção, não confia no Senhor, não se aproxima do seu Deus. No meio dela, os seus líderes são leões que rugem, seus juízes são lobos vespertinos que nada deixam para a manhã seguinte. Seus profetas são irresponsáveis, são homens traiçoeiros. Seus sacerdotes profanam o santuário e fazem violência à lei. No meio dela está o Senhor, que é justo e jamais comete injustiça. A cada manhã ele ministra a sua justiça, e a cada novo dia ele não falha, mas o injusto não se envergonha da sua injustiça. Eliminei nações, suas fortificações estão devastadas. Deixei desertas as suas ruas, suas cidades estão destruídas. Ninguém foi deixado, ninguém. Eu disse à cidade: com certeza você me temerá e aceitará a correção. Pois então a sua habitação não seria eliminada, nem cairiam sobre ela todos os meus castigos. Mas eles ainda estavam ávidos por fazer todo tipo de maldade. Por isso, esperem por mim, declara o Senhor, no dia em que eu me levantar para testemunhar. Decidi juntar as nações, reunir os reinos e derramar a minha ira sobre eles, toda a minha impetuosa indignação. O mundo inteiro será consumido pelo fogo da minha zelosa ira. Então purificarei os lábios dos povos, para que todos eles invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Desde além dos rios da Etiópia, os meus adoradores, o meu povo disperso, me trarão ofertas. Naquele dia vocês não serão envergonhados pelos seus atos de rebelião, porque retirarei desta cidade os que se regozijam em seu orgulho. Nunca mais vocês serão altivos no meu santo monte, mas deixarei no meio da cidade os mansos e humildes, que se refugiarão no monte do Senhor, no nome do Senhor. O remanescente de Israel não cometerá injustiças, eles não mentirão, não se achará engano em suas bocas. Eles se alimentarão e descansarão sem que ninguém os amedronte. Então o Senhor fala que ele vai trazer juízo e ao mesmo tempo ele vai trazer consolo sobre aqueles que são seus, né, sobre o seu povo, e restaurará todas as coisas. Percebem como Deus faz um ciclo de promessas de restauração e de juízo? Porque Deus, durante todos esses anos, na verdade, assim, são alguns séculos, né, que Deus está falando com o seu povo, e o seu povo, geração após geração, estão decidindo viver por conta própria, sem o Senhor. Isso nós estamos falando de Israel, o povo escolhido, né? Quando a gente fala da Bíblia Sagrada, o Antigo Testamento em especial está falando de um povo que Deus está corrigindo, porque esse povo tinha um Deus que estava sobre eles, mas eles decidiram se desviar desse Deus. Eles decidiram viver a sua própria verdade e não a verdade do Deus de Israel. E por isso eles estão sofrendo as consequências disso. Quando Deus traz, né, uma promessa sobre a nossa vida e nós então decidimos por conta própria abandonar o Senhor, nós vamos correr o risco de sofrer juízo pelas nossas próprias atitudes. Como Deus é amor, gente, como Ele é santo, como Ele faz conforme a sua palavra. Deus promete bênçãos sem medidas, mas Ele diz: se vocês não estiverem de acordo com a minha palavra, me obedecendo, infelizmente eu tenho que trazer juízo sobre vocês. Eu temo que para alguns essa palavra seja até escandalosa. Por que escandalosa? Porque para algumas pessoas falar isso que eu falo parece que Deus é mau,
parece que Deus é vingativo, parece que Deus é aquele tirano, e é o contrário, gente. Ou eu me debruço na palavra e compreendo que um Deus de amor decidiu me amar com todos os meus defeitos, mas que Ele me pede para que eu obedeça. Eu desejo obediência, a palavra de Deus diz, né? Deus deseja somente obediência, que eu obedeça a sua voz, que eu obedeça a sua palavra, e assim eu vou usufruir de todo o benefício que esse Pai tem para minha vida. Sofonias capítulo 3, do versículo 14 até o 20, que é o final desse capítulo, é o nosso último texto. A restauração de Israel e Jerusalém. Cante, ó cidade de Sião, exulte, ó Israel, alegre-se, regozije-se de todo o coração, ó cidade de Jerusalém. O Senhor anulou a sentença contra você, ele fez retroceder os seus inimigos. O Senhor, o Rei de Israel, está em seu meio. Nunca mais você temerá perigo algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não tema, ó Sião, não deixe suas mãos enfraquecerem. O Senhor, o seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar. Ele se regozijará em você, com o seu amor a renovará. Ele se regozijará em você com brados de alegria. Eu ajuntarei os que choram pelas festas fixas, os que se afastaram de vocês, para que isso não mais lhe pese como vergonha. Nessa época, agirei contra todos os que oprimiram vocês. Salvarei os aleijados e ajuntarei os dispersos. Darei a eles louvor e honra em todas as terras, onde foram envergonhados. Naquele tempo, eu ajuntarei vocês. Naquele tempo, os trarei para casa. Eu lhes darei honra e louvor entre todos os povos da terra, quando eu restaurar a sua sorte diante dos seus próprios olhos, diz o Senhor. Percebem a graça? Percebem o grande amor de Deus? Ele fala que Ele vai restaurar. Deus vai restaurar a nossa sorte. Ele está falando daqueles que decidiram viver debaixo de justiça, que mesmo sob muita pressão, sob muita opressão, decidiram obedecer ao Senhor e por isso sofreram nesta terra. Mas o Senhor trará restauração. O Senhor fará com que nós venhamos a dar cânticos de alegria, de regozijo, porque Ele vai fazer essa restauração sobre toda a terra. Como é bom saber que Deus, Ele vela pela sua palavra. E quando fala em velar pela sua palavra, Ele vai cumprir tanto as promessas de juízo quanto as promessas de restauração de toda a terra. O reino milenar vai ser esse período em que Deus vai trazer toda essa restauração para Jerusalém, né, Monte Sião, mas para toda a terra também, porque todos vão buscar essa fonte de vida no Senhor, essa restauração tão necessária para toda a terra, e nós vamos viver um período de reino de Deus sobre a terra e depois em seguida a eternidade com o Senhor. Vamos continuar, gente, amanhã, em nome de Jesus, a nossa leitura. Jeremias vai continuar falando aqui, né? Nós terminamos o livro de Sofonias, um livro bem pequenininho. Se você puder, medite de novo nesse livro, olhe com mais detalhes em cada versículo. E Sofonias foi pequeno, mas muito forte nas suas profecias, e nós cremos que o Senhor está falando conosco, mesmo diante de palavras tão duras e tão pesadas, que nós possamos nos voltar para o Senhor, que nós possamos nos converter dos nossos maus caminhos, para que não venhamos sofrer esse juízo sobre a terra quando Jesus voltar. Amém? Amanhã a gente continua aí falando sobre essa restauração que Josias está fazendo em Jerusalém e em Judá. Amém, queridos? Deus abençoe.